Graças a Deus. Nós vamos iniciar nossa manhã de redenção com uma oração. Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos e louvarmos ao nome do Senhor. Agradecemos por esse dia perfeito porque foi o Senhor que fez. Nós nos alegramos nele, Senhor. E tudo o que nós queremos nessa manhã é te louvar, engrandecer o santo nome do Senhor, dizer que o Senhor é bom, dizer que amamos o Senhor. Deus, nos colocamos aos teus cuidados, para que o Senhor faça conforme o Senhor quer, Deus. Somos dependentes do Senhor e precisamos ouvir a tua voz. Então, Pai querido, fala ao nosso coração, muda as nossas disposições, de forma que andemos exatamente como o Senhor quer que andemos, Deus. Eu te louvo, Pai, e te agradeço em Cristo Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém, Senhor. Necessitamos do Senhor. Tudo que há em nós precisa mais do Senhor. Por isso nós dizemos que o Senhor é bom, que o Senhor é suficiente para nós, que o Senhor é grande. Grande
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus é o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Quero acolher todos vocês em nome de Jesus. E sabe, quando a gente está meditando num texto da Bíblia, pedindo a Deus para falar conosco, e pensando no que vai acontecer de manhã, a gente nunca sabe, você me ajuda aqui? A gente nunca sabe o que vai acontecer, quem virá, como as coisas vão se dar, mas a gente sabe
do propósito de Deus, do plano de Deus eterno. E é confiado nisso que a gente hoje vai ler as Escrituras numa passagem tão relevante como João 20, versículos de número 11 a 18. E esse texto está repleto de decepção, de esperança, de morte, de ressurreição. É um texto tão vivo. Vamos ler juntos? Aliás, vamos ouvir a leitura? Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu vou levá-lo. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Hoje nós vamos falar sobre morte, decepção e ressurreição. Eu não sei se você reage, você que vai acompanhar isso no tempo que se chama hoje aí na internet, se você reage como eu a ver filmes sobre o sacrifício de Jesus. É algo para mim muito dolorido de ver. É algo muito forte e não importa quantas vezes eu pense, leia a Bíblia ou veja um filme, é muito forte. Vocês imaginam que Maria Madalena, de quem Jesus expulsou diversos demônios, andou com Jesus e ela viu junto com os discípulos a esperança morrer. A morte por crucificação é uma morte lenta. A morte por crucificação é uma morte por sufocamento. O indivíduo morre sufocado, não conseguindo mais respirar, com os seus pulmões colocados de uma tal forma. Por isso, alguns eram quebrados as pernas para que ele não conseguisse mais, sustentando o seu corpo, conseguir respirar. É uma morte terrível. E junto com a morte, gente, com qualquer morte, surge a decepção. A morte de um negócio, a morte de um ente querido, a morte de algum sonho que nós tenhamos. Junto com a morte surge a decepção. E a decepção, ela se nutre de alguns pensamentos. Não era o que eu pensava. Não era o que eu pensava. Às vezes a morte de uma igreja, para você diz: não é o que eu pensava. Não era como eu via que ia acontecer. Então, assim, para os discípulos, aquele que podia fazer o mar ficar quieto, se acalmar, e o vento ficar quieto, como é que ele pode lidar com isso dessa forma? Não era o que nós esperávamos, né? E aí fica aquela dúvida: Deus não realizou, né? A esperança morreu. Então, a decepção, nos nossos dias, ela é muito grande e ela é constante. Porque assim, parece que as mídias sociais, a exposição constante das pessoas, as câmeras, que elas mesmas se dispõem a fazer, e as nossas expectativas, sabe, políticas, sociais, econômicas, educacionais, de saúde, tudo isso constantemente se frustra. Então a gente diz que na nossa idade a gente está acostumado com a decepção, mas a gente não está acostumado com a decepção, e a decepção é muito difícil de ser lidada. Então eu queria hoje começar falando com vocês sobre, em primeiro lugar, sobre a força que a decepção tem, tá? E a força da decepção está com Maria. Maria está decepcionada, com certeza decepcionada, juntamente com os discípulos. A fala do capítulo 21, de nós esperávamos que ele havia de ser aquele que havia de redimir Israel, é o pensamento dos discípulos. Ver Jesus morrer, ver Jesus passar por tudo aquilo, foi sepultar a esperança, sabe? E as pessoas dizem que a esperança é a última que morre. Mas quando a esperança morre, sabe, que foi exatamente ver Jesus. Então, assim,
para os discípulos foi muito difícil ver a esperança morrer. E a gente está sendo todo dia sendo confrontado com esse negócio da nossa esperança. E eu não estou falando da esperança espiritual, não, das nossas esperanças se cumprirem, né? E aí eu queria falar sobre a profecia. Eu não queria falar da profecia ruim, da profetada. Eu queria falar sobre a voz de Deus, sabe? Você entende que você ouviu Deus falar com você, que Ele está com você, e de repente não está acontecendo o que você esperava. E eu queria falar quero falar especialmente para você que está acompanhando isso na internet, no tempo que for hoje para você, que às vezes a gente é guiado por Deus, a gente se sente guiado por Deus, mas as coisas não estão dando certo. E esse é o problema das profecias. E eu queria te explicar isso. Deus não prometeu que vai te contar tudo. Ele não prometeu, por mais que você seja filho, filha, que você vai ter divindade. Ele não prometeu para você, não, vou te contar tudo o que vai acontecer. Não, ele não prometeu. Sabe? Os discípulos que andavam com Jesus, depois que Jesus morreu e que eles escreveram os evangelhos, os olhos deles estavam encobertos para entender essa parte da profecia. Então, houve um tempo na minha juventude em que eu tinha uma compreensão clara que Deus me amava, que Ele falava comigo, mas eu tinha uma incompreensão muito grande sobre, tá bom, e aí? Isso eu não sabia. Isso aí saiu do plano, né? Só que o problema nosso, como seres humanos, é que nós não conhecemos o plano. Nós nunca vamos saber o plano completo, tá? Porque isso exigiria uma visão que você não tem e um poder que você não tem. Exigiria que você fosse, pelo menos, onisciente e onipresente, né? E onipotente. Se eu tivesse lá, meu filho não tinha caído. Não vai acontecer assim. Quando morre a esperança, a visão de mundo que a gente tinha parece que morre também. Então, nos movimentos estudantis surgem muitas vertentes de esperanças. Olha, vamos fazer uma passeata que nós vamos mudar aqui a universidade, a faculdade, o mundo, né? E aí o cara num dia vê uma coisa muito errada no movimento e fica decepcionado. E aquela visão de mundo dele ele não suporta. Isso acontece muito hoje em dia com a chamada fé cristã. As pessoas estão vendo muita coisa e falando, não dá. Como é que fica? Assim eu não suporto, né? E uma coisa difícil é quando os sonhos, eles vão dormindo e você fala, deixa eles morrerem mesmo. Assim eu não me decepciono. Não, de verdade você já está decepcionado. Assim eu não tenho esperança. Essa seria a verdade, tá? Quando é que a decepção atinge o seu ápice? Quando o choro se torna a vida. A Bíblia diz que Maria só chorava. E por que Maria chora só? Porque ela está decepcionada com o fato. Ela foi para encontrar o corpo de Jesus. Ela foi levando ungüentos, perfumes, para fazer a última homenagem. E quando ela chega, no terceiro dia, não tem ninguém. Já fizeram com Jesus tudo que ela não aceitava que fizesse, né? E aí eu não consigo interpretar Maria, gente. E vocês, as mulheres presentes hoje aqui, podem imaginar, sentir mais do que eu. Mas a Maria tinha um quanto emocional, quantas coisas ela queria. Ela queria ter um momento com Jesus, por isso ela foi talvez a primeira a chegar. E ela só consegue chorar. Ela até chega a ver anjos. Os anjos falam com ela, mas ela só consegue chorar. E você fala, por quê? Porque quando a esperança se tornou decepção, não há outra expectativa. Mesmo que a esperança esteja de frente para você, nem que os anjos venham te visitar, você fala assim, não importa quem você seja, não importa você mostrar o seu registro de nascimento, não importa, o negócio é o seguinte, Jesus não está aqui. E a gente para de ver a Deus. Ela vê Jesus, mas acha que é o jardineiro. Porque a gente acha que, de alguma forma, Deus também falhou com a gente. Então, lá. E um dos problemas que a gente tem para ter essa compreensão é que a gente confunde a nossa vida humana com a eternidade, com a divindade de Deus. A gente se acha tão parceiro de Deus que a gente acha que vê tudo. E quando a gente chega próximo dessa eternidade, que é o sentimento
de que a pessoa que a gente ama não partiu, porque ela está aqui ainda dentro de nós, ela fala com a gente, né? Perdi meus pais, sei bastante o que é isso. De vez em quando eu os vejo, eu converso, não é nenhuma visão espírita, não. É uma visão humana mesmo. Eu os vejo, eu os ouço, porque eles são minha raiz, né? Então você fala assim, está tão perto. Pois é, a eternidade está muito perto de nós, mas nós ainda nos agarramos ao que é temporal, ao que é corpóreo. E esse é o problema da Maria. Ela não consegue compreender e ela não consegue mais ver a Deus, porque ela está decepcionada. Então, ela fala com Jesus, diz, por que você está chorando? E ela diz assim, eu não levaram o meu Senhor, eu não sei onde ele está. Você não precisa nem pegá-lo, me diga onde puseram e eu vou buscá-lo, né? Nós não somos mais capazes de compreender o plano, nós não somos capazes de aceitar o plano, e nós ainda estamos nesse abismo, sabe? De tudo que foi levado com a morte, com a decepção, com a desesperança, e nós não conseguimos esperar mais pelo plano. E aí a gente confunde Deus com o humanismo, que está acontecendo muito hoje. Ela confundiu Jesus com um jardineiro. Tem gente que está confundindo Deus com um homem. E as igrejas, elas se encheram de uma mensagem que sempre esteve presente desde a Idade Média no cristianismo, que é o humanismo. Você pode, você conquista, você tem, você possuirá. Essa mensagem, ela parece casar com o cristianismo, porque ela fala do novo homem, da nova criatura, da ressurreição. Então a galera está embalada nisso. E muitas mensagens, elas não são ajuda do alto, elas são autoajuda mesmo. E as pessoas gostam disso. Mas nesse momento elas começam a confundir Deus com o jardineiro. Deus com o colega de classe dela, Deus com o companheiro de viagem, Deus com qualquer coisa, sabe? E por que essas mensagens elas entram tão poderosamente nas pessoas? Porque elas estão decepcionadas. Elas precisam se agarrar em alguma coisa. Só que o humanismo só consegue colocar a gente no jardim de morte, no jardim onde Jesus está morto. Ela não consegue transcender, ela não consegue levar a gente para outro lugar. Jesus é só o jardineiro. Jesus é só alguém que pode ajudar de forma passageira. Quem vai se ajudar é você mesmo. Eu vou pegar o corpo e eu vou resolver. Segundo lugar, eu fico muito feliz da gente poder falar sobre o poder da ressurreição. O problema da ressurreição para nós é que a gente tenta compreender a Deus. E eu também quero ser muito franco com vocês, eu estou aqui para falar da palavra de Deus e compartilhar um pouco da experiência dessa caminhada com Deus. Chega um momento que você entende que você não sabe quem Deus é. Que Ele é muito grande. Que os planos dele são muito maiores. E muitas vezes a gente acha que a gente compreende a Deus. E a gente não compreende. A gente não compreende nem nossos pais, que estão muito próximos. A gente leva muito tempo para entender o que é a paternidade, o que é a maternidade. Quando a gente compreende, a gente já está num estágio bem avançado. E eu escutava isso, falava, não é verdade, não. Com 20, com 30 eu já estou entendendo e tal. Mas a gente não entende a paternidade, a maternidade. A gente vê muitos erros na nossa formação. A gente fica vazio. E a gente tenta compreender a Deus, o propósito de Deus, e a gente não compreende. E eu queria te dizer, não vai compreender mesmo. Nunca vai compreender porque Deus criou você como criou. Nunca vai compreender porque Ele deixou Moisés 80 anos esperando para cumprir a profecia de que ele era o enviado de Deus. Você nunca vai entender essas coisas e nunca vai entender o segredo profundo da vida. Porque você não é a vida, Deus te concedeu vida, então você não entende a vida. Fica olhando a vida, perplexo, mas você não entende a vida. A gente ainda fica maravilhado com a vida todo dia. E por que a gente fica maravilhado? Porque ela escapa de nós. Quando a gente se sente filho, é engraçado, né? Primeiro, quando a gente é filho pequeno, tudo que falam pra gente, a gente obedece, chora e tal. Mas quando a gente vai ficando um filho mais adolescente, a gente já tem as nossas músicas, os nossos filmes, os nossos amigos, tudo é o nosso, né? E aí, quando a gente é um filho, e é muito comum a gente ter filho de Deus adolescente, não importa a idade,
ele acha que é cúmplice, que ele saca tudo de Deus. Ele fala, pô, conheço o mistério, rapaz, conhece aí, não precisa nem do manto, eu já sei, né? Sei de tudo, né? E a gente começa a tentar determinar o propósito de Deus. Fala assim, não. O propósito de Deus é o seguinte. Ou então a gente cai, volta de novo na decepção. Fala, não, Deus perdeu o propósito dele. Não tem mais propósito. Porque a gente acha que a gente sabe quem Deus é. E a gente sabe como Deus planeja. E eu quero te dizer o seguinte, você já pensou que sem as decepções, sem as experiências, sem o que você viveu, você não consegue chegar ao topo da montanha? E que todo mundo só quer estar no topo da montanha, ninguém quer subir, ninguém quer cair, ninguém quer escorregar. Mas esses escorregões, essa jornada toda faz parte da subida. Nunca Deus prometeu que você não ia sofrer aflições. Nunca Ele falou que não iam vir intempéries. Nunca Deus falou que não viriam momentos bons que revelariam o que tem de ruim em você, na sua história. Sabe? A glória de Deus, que é esse Jesus ressurreto, foge da nossa compreensão. Então eu queria te desafiar uma coisa aqui, que eu nem tinha proposto para falar hoje de manhã, mas eu sinto isso de falar para você. Você precisa ver a glória de Deus e se dar o direito de ser criança e se encantar. Só se encantar. De falar, eu não entendo. É muito grande, é muito bonito, é muito perfeito, mas eu não entendo. Ninguém que está aqui ou que estiver em toda parte entende o propósito de Deus completo para a sua vida. Não entende. Talvez você, com a decepção, esteja se vendo num abismo. Deus me abandonou, porque você não viu o propósito. Na história da Bíblia, a gente vê os homens de Deus no fundo do poço. Fala, não tem mais onde descer. Acabou. E de repente, o propósito vira. A gente vê essa história em José. José está no fundo, literalmente, da prisão. E de repente ele vira o homem mais importante do Egito. Davi escapa por um triz, dezenas de vezes, sabe? E ele dá o nome para alguns lugares onde ele estava fugindo de Saul como uma pedra de escape, ou seja, só tinha aquela pedrinha, não tinha mais nada. E daqui a pouco, o homem perseguido se torna o rei de Israel. Não pense que você compreende o propósito de Deus e que principalmente você entende o que é a glória de Deus, porque ela é muito maior do que a própria vida, tá? O plano de Deus é maior. Não, eu já entendi o plano de Deus. Não, desculpa, fala assim não. Entendi um pedacinho do plano de Deus. O plano é maior. Você tem que sonhar para conseguir subir o plano. Então, quando ele fala, Deus, eu estou muito feliz com o plano, Deus olha e fala, filho, você está comendo pão de ontem e está achando que esse é o plano. Tem um plano, mas é muito maior. Só que para conhecer o plano, a gente tem que passar pela morte. Isso é a mensagem do cristianismo. Você precisa morrer com Jesus. Você precisa desconstruir. E às vezes a gente está construindo uma construção espiritual, uma construção material, física. A gente está construindo uma coisa, a gente está muito confiado que essa construção vai dar super certa, porque agora a gente tem uma boa base e tal. Mas a gente não entendeu que o plano de Deus passa pela morte, pela desconstrução. A desconstrução do que você vivia. A desconstrução do que você esperava, sabe? Do que você sabia de Deus. Então, eu imagino o que nos últimos momentos de Jesus passou na cabeça dos discípulos. Eu só imagino. Mas o que eu sei é que Jesus fez milagres em milhares de pessoas. E agora eles estão vendo Jesus ali, inerte, pregado numa cruz. E eu imagino que quando eles estão gritando, se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz. Os discípulos estão vendo isso e falando, ele pode. Mas ele não desce da cruz. Então eles lembram dos milagres dos outros. Eles viam milagres que tinham dimensões limitadas, que às vezes eles não compreendiam. Um cego voltava a ver, um coxo começava a andar. Eles viam um milagre limitado, eles viam um milagre fora. Sabe? Os milagres, muitos deles físicos mesmo, fora, no corpo.
Mas agora a profecia estava se cumprindo. E o milagre tinha que acontecer dentro deles. E esse milagre era o próprio poder da ressurreição. Jesus fala para Maria, Maria, oh, coisa abençoada, Deus chama você pelo seu nome. Ele sabe quem você é, sabe? E Ele escuta o som da tua voz, e você escuta o som da voz dele, te chamando, Maria, e ela diz, mestre, Rabone, o Senhor está aqui. É o jeito que Jesus me chama. Jesus me chama assim. E Jesus, por mais que Maria esteja naquele momento super, ultra emocional, que ela está, uau! Ela quer reter Jesus, ela quer até pegar o corpo de Jesus. Jesus diz, fale para os meus discípulos, profira a verdade. Eu ressuscitei. Fale para eles que é a ressurreição. Você acha que você está morto? Você acha que acabou a sua história? Fale que eu ressuscitei. Vá até eles e diga que eu ressuscitei. Diga para eles que é o seguinte, que o que vocês acreditaram é real agora. Não é uma coisa falsa, não é uma coisa passageira, não é uma coisa para rapidamente, não. É verdade agora. Vai andar e vai transformar a vida das pessoas. Mas não vai transformar fisicamente só agora. Vai transformar milhares de pessoas quando elas ouvirem a mensagem da ressurreição. Então, gente, vamos contextualizar isso hoje. Existem pessoas desesperadas, decepcionadas no mundo inteiro. Existem pessoas que estão ouvindo que Deus é um tipo de coisa terrível, que seleciona as pessoas para sofrer na terra e outras para viver o que há de melhor. Existem crenças assim religiosas, né? E os Dalits estão sofrendo todo tipo de abuso possível porque a crença da fé deles diz que eles têm que sofrer, porque eles fizeram coisas horríveis e agora eles estão sofrendo, eles e os filhos deles. Mas a mensagem da ressurreição vem para dizer, olha, a fé é real e é agora, ela vai andar entre vocês. Diga isso, diga que está acontecendo, diga que eu ressuscitei, diga que há esperança, diga que o Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo, foi isso que ela foi falar, o Senhor está vivo. O Senhor está sobre a vida. Não é sobre um episódio, sobre uma circunstância. O Senhor está sobre a vida. Ele não perdeu o controle. Não sei o que você está vivendo hoje, não sei o que você está experimentando, não sei como foi a sua semana. Sei que desde que eu voltei da minha pausa de virada de ano, eu estou trabalhando muito, muito intensamente. Mas eu queria te dizer que nós cremos no milagre. Que nós esperamos no milagre. Diga para os meus discípulos que o Pai de vocês, o meu Pai, Ele está me esperando. Eu ainda não fui, mas vocês têm um Pai. Lembra que vocês têm um Pai. Um Pai que ama vocês como ninguém vai amar. Um Pai de onde nada sai do controle. Um Pai que continua tendo um plano. Sabe? Se vocês estiverem na videira verdadeira, disse Jesus em Mateus 15, em João 15, no mesmo texto, no mesmo livro que nós estamos dizendo, vocês vão produzir fruto. E a raiz, a árvore é meu Pai. Se estiverem ligados a Ele, vocês vão produzir muito fruto. Não pense no que não foi a sua história no passado, no que não está sendo a sua história no agora. Pense que porque eu ressuscitei, vocês têm um Pai, e esse Pai vai trazer ressurreição sobre vocês. Esse Pai vai cuidar de vocês e vocês estão garantidos nesse Pai. Vai chegar um momento que eu vou para o meu Pai, mas o Pai está com vocês, é o Pai de vocês. Não esqueça que Deus é um Pai. Não esqueça que Deus é um Pai como ninguém vai ser Pai. O plano vai se cumprir. O plano vai se cumprir. O plano vai se cumprir. E se eu quero fazer parte do plano, eu preciso crer. Eu preciso proclamar a ressurreição. Eu preciso dizer, Senhor, eu estou morto, falido, perdido, desesperado, decepcionado, mas eu resolvo pela fé crer que o plano vai se cumprir. Porque eu não entendo o plano. Porque
Antes Jesus estava aqui, comia com a gente, bebia com a gente. Agora ele desaparece, ele está conversando, você fala, fale isso, daqui a pouco ele some. Daqui a pouco ele aparece em outro lugar. Como assim? Então, você não vai entender. Você não é parceiro de Deus. Você é servo dele, serva dele. O plano vai se cumprir. E agora, se antes vocês viam muitas coisas, agora vocês precisam ver com os olhos da fé. Vocês precisam crer, vocês precisam receber e entender que o plano vai se cumprir. Ah, mas o plano vai se cumprir. Porque ele sempre vai se cumprir. Mas eu não estou enxergando, então peça a Deus que tenha misericórdia de você. E o que eu quero alertar nessa mensagem de hoje, quando a gente fala sobre morte e decepção, é que a decepção, ela é a concretização da morte. É quando a morte assume um aspecto letal sobre nós, sobre a nossa crença, sobre a nossa esperança, sobre o nosso futuro. E aí, o poder da ressurreição, o poder do Senhor Jesus, vem para nos resgatar dessa morte, vem para nos trazer de volta para Ele, e vem para cumprir o propósito de Deus, para que a gente veja que Deus está conosco, e que Ele ressuscitou, e que a sua presença nunca vai nos deixar, porque Ele é o nosso Pai. Essa é a mensagem que eu deixo para nós hoje, uma mensagem de vida, uma mensagem para você que está escondendo as suas decepções, que está aí no seu cantinho, quieto. Eu quero trazer essa mensagem para você em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Vamos celebrar essa vida, louvando e engrandecendo o nosso Deus. Enquanto o grupo está vindo aqui para frente, os nossos irmãos, queria te dizer que a gente propositalmente acaba o culto da manhã 15 minutos antes para tomar um café ali do lado, sentar, ouvir você um pouquinho e nos conectar. Então o culto da manhã tem esse projeto de nos conectar, não de humanizar, mas de dar humanizar sim, não como propósito só de humanizar, mas de que a gente possa se conectar, estar um de frente para o outro e ser abençoado também com essa convivência, tá bom? Primeira vez de você no domingo, ou você já teve à noite? No domingo é a primeira vez. Fala seu nome para as mulheres presentes aí. A Débora. Débora passou por um milagre com a família dela, depois ela conta no café com vocês, tá bom? Eu tenho um também que eu vou querer contar no café. Aconteceu essa semana. Foi semana surpreendente. Vamos dizer que ele é exaltado? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Tua bondade vai sempre reinar, terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Tua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Pai querido, louvamos o teu santo nome e agradecemos por essa manhã de redenção, agradecemos pela tua palavra, por saber, Deus, que a decepção não é a última palavra. Há esperança, e a esperança é a ressurreição. A esperança é Jesus. Pai, muito obrigado. Te louvo, Senhor. Abençoa o restante do dia do teu povo. Seja com a gente no nome de Jesus. Recebeis a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso bendito eterno Pai e as consolações do Santo Espírito seja com cada um de vocês, povo de Deus, não apenas aqui no Redenção, mas espalhados por toda a face da terra, e não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos para o nosso café.